Fala galera, tudo beleza com vocês? Vou estar resolvendo agora a questão de número 14, questão muito maneira, muito interessante, que poderia dar um susto aí, né, quando você olhasse a questão, mas ela cai com uma fórmula só você consegue resolver essa questão. Mas vou ler o texto aqui para a gente entender o contexto da questão. O programa de cisternas, melhor dizendo, tem como objetivo promover o acesso à água para o consumo humano e produção de alimentos através da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. Estabelecido como política pública desde 2003, é regulamentado pela lei, aí tem um número aqui e tal, de 2013, pelo decreto, aí outro número de 2018, e por várias portarias e instruções normativas. Destina-se a famílias rurais de baixa renda, renda per capita até meio salário mínimo, e equipamentos públicos rurais afetados pela seca ou falta de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para participar, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Gente, meu Deus, abriu até uma outra coisa aqui. Vamos voltar, abriu até o site do Gov. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Galera, todo esse texto não serve para absolutamente nada. Tá? A questão de verdade começa aqui. Em uma comunidade atendida pelo programa de cisternas, decidiu-se instalar um conjunto de 8 cisternas. Isso aqui é importante, né? O número. Posicionadas nos vértices de um octógono regular. Cada cisterna já está conectada às suas duas vizinhas imediatas por tubulações, como ilustra a figura a seguir. E aí tem a imagem, né, que mostra sobre o que está sendo falado aí a questão. Para melhorar a distribuição e manutenção, a Prefeitura instalará novas tubulações retas que ligam pares de cisternas, não vizinhas. Quantas novas tubulações serão necessárias? Gente, aqui que está o segredo. Aqui você tem que ativar, que eu falo com os meus alunos, ativa a visão de águia. Tu tem que olhar para isso aqui, essa frase, e entender o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó, a prefeitura instalará novas tubulações que ligam pares. Se ligam pares, eu vou tentar até dar um zoom aqui, é isso aqui, gente, ó. Ligou um par, ligou outro par, aqui eu consigo ligar outro par. E você consegue perceber que isso aqui são diagonais, né? Quando você tem um quadrado, você só vai ter duas diagonais, né? Você tem essa e essa. Claro que aí você acaba tendo dois sentidos para cada diagonal, mas são as mesmas diagonais. Tem uma fórmula, gente, que você consegue descobrir a quantidade de diagonais, que é exatamente o que ele está querendo saber na questão. Show? Como que é essa fórmula? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Como que é essa fórmula, gente? Você vai pensar o seguinte, olha, eu tenho 8 vértices, né? Então, o meu número de diagonais, obviamente, ele vai depender do meu número de vértices. Porém, aí você pode pensar, poxa, esse aqui eu consigo ligar com outros vários, né? Certo? Tipo, eu posso pegar esse vértice, eu posso ligar com esse, eu posso ligar com esse, eu posso ligar com esse, eu posso ligar com esse. Então, você poderia pensar o seguinte, que aqui eu vou meio que fazer a dedução da fórmula, né? Tipo assim, na prova lá deu ruim, você esqueceu, deu branco da fórmula. Você pode fazer essa dedução, digamos assim, da fórmula. Você poderia pensar intuitivamente que o cálculo das diagonais seria n vezes n, né? Que cada vértice poderia ser ligado com outro. Só que você tem que fazer algumas considerações. Por exemplo, um vértice, imagina que a gente está olhando para esse vértice aqui, ele não pode estar ligado a ele mesmo, certo? Você concorda comigo? Ele não pode ter uma linha conectando ele mesmo, né? Nem existe essa linha, né? É o próprio ponto ali, não tem como existir essa linha. Só se fosse algo assim, mas aí não está valendo, né? Uma coisa que faz um círculo. Então, aqui a gente já vai fazer n vezes n menos 1. Porém, uma outra observação é que esse cara aqui, esse vértice que é o que a gente está analisando, ele não pode se conectar, tipo, a gente não vai considerar como uma diagonal, na verdade, essa linha aqui,
que é a conexão dele com esse outro vértice. E o mesmo vale para esse outro vértice aqui. Beleza? Então, essas duas conexões, elas não são consideradas como diagonais, porque elas são os lados, né, do polígono. Então, além dele não poder se conectar com ele mesmo, ele não pode se conectar aos dois vértices que estão imediatamente do lado dele. Então, na verdade, no lugar do 1, a gente tem que colocar um 3 aqui. Beleza? E, por último, mas não menos importante, vocês viram que eu já botei uma barra aqui, né? Quer dizer que a gente vai dividir por alguma coisa. Você pode pensar o seguinte, que essa diagonal, como eu falei até dando exemplo do quadrado, essa diagonal, quando você vai, é a mesma diagonal quando você volta. Você só tem um sentido diferente, mas a diagonal é a mesma. Ou seja, quando você usa essa fórmula, você vai ter diagonais duplicadas. Como a gente não quer diagonais duplicadas, a gente vai colocar um 2 aqui. Beleza? E acabou. É só isso, gente. Aí aqui, obviamente, você pode botar um parênteses, né? Senão ia fazer essa multiplicação primeiro, mas você tem que fazer esse vezes o resultado dessa conta aqui. E aí é só substituir. Qual que é o nosso número de lados, que é o número de vértices também? É 8, né? É um octógono. 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Esse 8 você pode cortar com esse 2, vai aparecer um 4 aqui. Espera aí. Vai aparecer um 4 aqui em cima, né? Aqui vai aparecer um 5. 4 vezes 5, 20. C é a opção certa. Cadê o gabarito? Questão 14, resposta certa, letra C. Beleza? Questão tranquila, tá, gente? Nem precisamos usar o Miro, fiz aqui mesmo. Então, se você... Opa, peraí. Se você está na prova, deu branco, esqueceu a fórmula, tenta analisar, tenta raciocinar e pensar de uma maneira lógica. Talvez você não vai chegar na dedução dessa fórmula, mas você poderia conseguir calcular o valor e encontrar um valor correto, encontrando a resposta certa, porque provas desse tipo, né, que são de marcar, o que importa é você acertar no final, né? Então, é isso, fica essa dica aí também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Até a próxima aí. Valeu!